Salve, salve, pessoal! Boa sexta-feira, bom final de semana a todo mundo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações para você sempre ser comunicado quando eu subir um vídeo por aqui. Neste vídeo a gente vai falar sobre o novo reforço do Flamengo, todo mundo tá careca de saber disso, que é o Eric Pulga. A primeira coisa a saber é a pronúncia correta, né? É Pulga, não é Pulgar. Então, é já de saída. A primeira coisa que você deve saber em relação a este volante. E as características principais dele, a gente vai falar muito sobre isso neste vídeo que tem um oferecimento do KTO.com. Entre no site KTO.com, melhor site de apostas do mundo. Você vai dar o seu palpite com emoção, com diversão e, sobretudo, com razão. KTO.com, e você vai usar o meu cupom Bernardo Ramos. Tudo assim. Então, como é que você faz? Entra lá no site da KTO, faça o seu registro, né? E quando pedir o cupom, você coloca Bernardo Ramos todo junto. Aí eu tenho um bônus para você jogar no site, tá? Na KTO, que é o seguinte: eu vou te dar 20% até R$100, tá? Então, por exemplo, depósito mínimo é de 30, eu vou te dar 6. 50 eu te dou 10. Se você depositar 100, eu te dou 20, tá? As melhores odds por lá estão, inclusive do jogo deste sábado entre Flamengo e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Tá certo, pessoal? KTO.com, e vamos dar uma moral também pro professor de guitarra e violão, Atila Riz. O site dele tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. Você vai entrar no site, marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, tá? E depois vocês vão se acertar em relação à periodicidade e também ao valor a ser pago pelo aprendizado depois dessa aula experimental que é gratuita. Bom, vamos falar aqui então sobre o Eric Pulga, que é um primeiro volante, é o primeiro homem de meio de campo, um jogador que faz mais ou menos aquilo que o Thiago Maia vem executando no time treinado pelo Dorival Júnior, tá? É um jogador destro, alto, de 1,86 m, tem 28 anos, começou lá no Deportes Antofagasta e ele foi melhorando à medida que o tempo vai passando, tá? Neste vídeo, inclusive, eu vou fazer um comparativo aqui entre ele e o Wendel, que era um jogador que o Flamengo tentava, para vocês terem uma ideia de como funciona a história, tá? Mas assim, o jogador que é muito forte na marcação. O forte dele é a marcação, sem dúvida nenhuma. Então, assim, um jogador para atuar na posição do Ilharão, você nunca vai ver o Pulga sendo, assim, indolente, displicente na marcação de um jogador adversário. Muito pelo contrário. Ele vai para o combate. É um jogador que vai para o combate, tem uma roubada de bola muito boa, tem um desarme muito bom, assim. Então o Flamengo contrata um jogador muito forte no desarme. Mas não é um cabeça de bagre, não. É um jogador que tem uma boa saída de bola. Isso foi sendo aprimorado à medida que o tempo foi passando, né? Ele no Deportes Antofagasta era um jogador primordialmente, né? Assim, você olhava para o Pulga e você falava, pô, esse é um jogador só de destruição. É um cara que destrói para dar o passe, tá? À medida que o tempo foi passando, ele foi aprimorando essa característica. Tanto que jogou muito bem, depois ele passou pela Universidade Católica, mas ele chega à Itália pelo Bolonha, né? Clube tradicional do futebol italiano, que não vive um grande momento, faz tempo, aliás. Aliás, uma curiosidade sobre o Bolonha, foi no estádio em que o Bolonha atuou, Renato Dallara, que o André Cruz fez aquele golaço de falta contra o Zenga, no amistoso em 1989, no Brasil e Itália, a vitória do Brasil por 1-0. Mas voltando ao tema aqui, no Bolonha, basicamente no Bolonha, ele começa a ser um volante de muita chegada na área adversária, tá? Não é aquele jogador que recebe a bola e já dá um passe de primeira, é um jogador que tem um bom drible, um drible curto, inclusive, tá? E chega na área adversária, mas não é um jogador de fazer muitos gols. É aquele jogador como o Wendel. O Wendel é muito melhor do que o Pulga, tá? Embora o Pulga seja um bom jogador, não estou falando que não seja. É um importante reforço para o Flamengo. Mas não é aquele jogador como o Paulinho, tampouco, né?
É bem diferente do Paulinho, aliás. O Paulinho não tem um drible muito bom. É um jogador de muita explosão aérea, né? Porque agora, depois da lesão, a gente não sabe como vai ser. É um jogador no auge dele, né? Muito bom no jogo aéreo, de infiltração. Eu não diria que seja um Paulinho também. É um jogador mais clássico, talvez. Né? No trato com a bola, ele trata bem a pelota, né? Talvez ele seja um jogador mais clássico, assim, do que necessariamente um jogador de forte infiltração na área, embora chegue com frequência ali no entorno da grande área. Então, assim, dá para imaginar no 4-3-1-2 do Dorival Júnior, ele sendo claramente, disso eu não tenho dúvida nenhuma, né? A não ser que o Dorival crie uma nova posição para ele, que eu acho que não vai acontecer. Mas o jogador, primeiro homem do meio de campo, né? Com um desarme muito forte. Agora, ele foi para a Fiorentina depois do Bolonha, né? Foi até com uma contratação festejada na época, tal. Ele teve uma primeira temporada boa na Fiorentina. O grande problema dele foi quando chegou um técnico que é muito bom, considera um dos melhores do futebol italiano hoje, que é o Vincenzo Italiano. Embora seja um técnico ainda jovem, né? Que livrou o Spezia do rebaixamento. Não só livrou o Spezia do rebaixamento em 2021, como leva o Spezia a uma posição muito digna no campeonato italiano. A Fiorentina vai lá, o contrata. Aí ele perde a posição. Aí ele perdeu a posição, né? Então ele passa a ser um jogador reserva, pouquíssima participação nos jogos, né? Entrava um jogo ou outro. Eu assisti o jogo contra o Genoa, por exemplo, na temporada 21-22, em que ele entra ali no segundo tempo e não consegue jogar, né? Aí a Fiorentina negocia com o Galatasaray por empréstimo, para ele jogar a segunda metade da temporada. E não deixou saudade no futebol turco, não. Isso não significa que vai ser um fracasso por aqui, ou qualquer coisa do tipo. Eu não acredito nisso, não. Não mesmo. Mas um jogador ali para... Eu acho que a grande coisa nessa história é a substituição do Arão por um outro jogador, com outra motivação, com outra mobilização, e sobretudo um jogador de mais força. O Flamengo traz um jogador de mais força, um jogador menos displicente do que o William Arão. Ele traz um jogador mais ligado no jogo, um cara mais tático do que o William Arão. Então eu acho que o Flamengo dá um passo adiante na reformulação do seu elenco, trazendo esse jogador chileno. Beleza? Saudações, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.